Tem momentos em que tudo parece calado demais, como se Deus tivesse se afastado, como se nada estivesse acontecendo. Mas é exatamente nesses silêncios que Ele está mais presente, trabalhando onde os olhos não veem e preparando o que o coração ainda não entende. O que você chama de demora, o céu chama de fundamento. E por mais que pareça que o tempo está passando sem resposta, na verdade, esse tempo está sendo investido em você, no seu interior, no seu caráter, na sua fé. Deus não está te ignorando, Ele está te amadurecendo. Cada oração que você já fez, cada lágrima que você segurou, cada escolha de permanecer quando tudo dizia para desistir. Tudo isso está sendo usado por Ele para firmar raízes profundas, porque o que é grande aos olhos dele não nasce de um dia para o outro. E quando for o tempo certo, vai florescer com beleza e firmeza, porque foi plantado no silêncio e regado pela confiança. Não despreze esse processo. Deus está te preparando. Eis que, como os olhos do servo estão atentos às mãos do seu Senhor, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor, até que de nós tenha misericórdia. Salmos 123, 2. Você não chegou nesse vídeo por acaso. Tem algo dentro de você que precisa de resposta, de consolo, de direção. Talvez você esteja cansada de esperar, sentindo como se sua fé estivesse sendo empurrada ao limite, e é normal que isso doa. Você pode estar vivendo dias de medo do futuro, noites cheias de pensamentos confusos, aquele silêncio que parece gritar dentro do peito. Às vezes, a alma fica inquieta, tentando entender o porquê das portas fechadas, o porquê de tudo parecer parado, enquanto o coração clama por movimento, por mudança. E nessa angústia surgem dúvidas. Será que Deus me esqueceu? Será que eu fiz algo errado? Será que essa espera tem mesmo algum propósito? Só que mesmo em meio a tudo isso, há uma certeza que não muda. O céu não te deixou só. E mesmo quando tudo ao redor parece escuro, existe uma luz que continua acesa dentro de você. Mesmo que esteja fraca agora, ela ainda está aí. A palavra nos mostra que o tempo de Deus é diferente do nosso, e isso muda tudo. Em Eclesiastes 3:1 está escrito: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Isso significa que existe um tempo específico para cada fase da nossa vida, inclusive esse tempo de silêncio. Não é castigo, é construção. Deus não trabalha na pressa, Ele trabalha na perfeição. E quando Ele decide nos preparar, não é porque está nos punindo, mas porque está nos fortalecendo para o que virá. Assim como uma árvore precisa de raízes profundas antes de crescer para o alto, nós também precisamos de fundações sólidas para suportar o que Deus quer derramar. O silêncio, por mais doloroso que pareça, não é ausência, é ensino, é cuidado, é um convite para confiar sem ver, para caminhar mesmo sem entender. Pensa em José, aquele jovem que teve sonhos lindos de Deus, mas foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, esquecido na prisão. E tudo isso antes de viver aquilo que Deus tinha prometido para ele. Se alguém teve motivos para achar que estava sendo deixado de lado, foi José. Mas cada etapa do sofrimento dele fazia parte da preparação. A escravidão não anulou o chamado. A prisão não apagou os sonhos. Pelo contrário, o silêncio que José enfrentou moldou o caráter dele, a humildade, a fé. E quando chegou o tempo, Deus o colocou em posição de honra e tudo fez sentido. Agora presta atenção nisso aqui. Assim como foi com José, pode estar sendo com você. Essa fase que você está enfrentando agora pode ser o esconderijo de Deus para te proteger, para te tratar, para te formar. E não, você não está sozinha. Deus prometeu estar com você todos os dias, mesmo quando você não sente. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo.
Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isso não é só um versículo bonito, é uma promessa viva. Deus não te trouxe até aqui para te deixar no meio do caminho. Ele é fiel para cumprir cada detalhe. Mesmo em silêncio, Ele está agindo. Mesmo que pareça que nada está mudando, o processo está em curso. E quando o tempo certo chegar, aquilo que hoje te causa dor vai ser exatamente o testemunho que vai consolar outras pessoas. Fica comigo até o final, porque ainda tem algo que o céu quer te mostrar nesse vídeo. Você que está me ouvindo até aqui, eu sei que a espera cansa. Eu sei que ver pessoas recebendo respostas enquanto você continua orando pode fazer o coração questionar. Mas não se compare, não se apresse, não se culpe. Deus não esqueceu de você. Ele está preparando o terreno do teu coração, cuidando dos detalhes que ninguém vê. Tem bênçãos que não chegam enquanto estamos despreparados. E Deus, que é Pai, não vai te entregar algo grande sem antes te fazer forte para segurar. Ele está moldando em silêncio a mulher ou o homem que vai viver tudo o que ele sonhou. E isso não é exagero, é realidade espiritual. Você não está ouvindo isso por acaso. Sabe por que isso mexe tanto com você? Porque no fundo você sabe que há algo maior acontecendo. O Espírito Santo testifica isso aí dentro. Tem momentos que você sente vontade de desistir, mas algo te segura. Tem dias que você diz que vai parar, mas Deus te levanta de novo, mesmo em silêncio. Isso é preparação. Isso é graça, e é assim que o céu trabalha, em detalhes que a lógica não entende, mas que a fé abraça. Pode até parecer que nada está andando, mas a verdade é que tudo está se alinhando. No tempo de Deus, o que é teu te encontra, sem esforço, sem desespero, apenas com paz. Se está fazendo sentido, comenta um "eu creio" nos comentários. Tem fases em que tudo parece nos testar. As orações parecem não passar do teto e até os dias bons carregam um certo vazio. Não é que a fé acabou, é que o coração está cansado de esperar. E é nesse cansaço silencioso que muitos pensam em desistir. Mas o que parece ser o fim de uma história, muitas vezes é só uma pausa para um recomeço mais forte. Deus está trabalhando enquanto você se sente parada. Ele não se esqueceu do que te prometeu. A sua dor não está sendo ignorada. Está sendo acolhida, trabalhada, moldada para se transformar em força. É como se Deus estivesse te levando devagar por um caminho que você não entende agora, mas que mais à frente vai te fazer agradecer por cada passo que Ele te fez esperar. Ainda que não pareça, há um propósito em cada detalhe, inclusive nesse silêncio. A palavra de Deus nos mostra que até os grandes heróis da fé passaram por desertos silenciosos. Moisés, por exemplo, passou 40 anos no anonimato antes de viver o chamado de libertar o povo de Israel. 40 anos cuidando de ovelhas, longe dos holofotes, longe de tudo aquilo que parecia promessa. Mas foi ali que Deus o treinou. Foi ali que Moisés aprendeu a escutar a voz de Deus no meio do nada. O silêncio não foi castigo, foi preparação. Isso mostra que o tempo de espera não é tempo perdido, é tempo de edificação interior. É tempo de construir intimidade com Deus, de confiar mesmo sem compreender, de amadurecer sem precisar de aplausos ou reconhecimento. E quando o tempo certo chega, Deus levanta, honra e envia. A gente vive em um mundo que valoriza pressa, resultados imediatos, respostas rápidas. Mas o céu trabalha diferente. Deus valoriza raízes, porque Ele sabe que aquilo que nasce profundo dura muito mais do que aquilo que cresce rápido. Às vezes, o que você está chamando de demora, Deus está chamando de proteção. Ele não quer só que você chegue no lugar da promessa. Ele quer que você permaneça firme quando chegar lá. E para isso, Ele te prepara em silêncio. Ele mexe em áreas que ninguém vê, cura feridas antigas, te ensina a depender só dEle.
Porque tem lugares que só quem aprendeu a confiar no invisível é capaz de alcançar. E é isso que está acontecendo com você agora. Deus conhece cada lágrima que você derramou no secreto. Cada oração que você fez sem forças, apenas com o coração. Ele viu quando você disse amém com a voz embargada. E nada disso foi em vão. Existe um céu inteiro te observando e um Pai que se importa com cada detalhe da sua caminhada. Ainda que ninguém veja, ainda que ninguém entenda, Deus vê. E Ele honra quem permanece mesmo sem entender. O silêncio dele não é rejeição, é resposta em construção. Tem promessas que precisam do tempo certo para acontecer, porque senão elas viram peso e não bênção. Mas quando Deus entrega algo no tempo certo, vem com paz, com clareza, com sentido. Ele não tarda, Ele capricha. Você que ainda está aqui comigo, respira fundo. Talvez esteja difícil acreditar, mas Deus está te cercando com cuidado. Não se trata apenas do que Ele vai te dar, mas de quem Ele está te tornando nesse processo. Às vezes, Ele permite a pausa para ensinar a depender, para curar o orgulho escondido, para limpar o coração da ansiedade e do medo. E quando a preparação termina, o recomeço vem com mais leveza. Fica firme. O que está sendo gerado agora, mesmo em silêncio, é sagrado. E quando for revelado, vai impactar não só sua vida, mas também a de muitos ao seu redor. Isso não é sobre derrota, é sobre construção. Se você sente que ninguém te entende, saiba que o céu te entende completamente. A tua história está escrita nas mãos de Deus. E Ele está conduzindo tudo com um amor que não falha. Isaías 64:4 diz: Desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu outro Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Essa promessa ainda está de pé. Deus trabalha por você enquanto você espera nele. Ainda que tudo pareça parado, existe um movimento acontecendo no invisível. E logo, o que hoje é silêncio vai se transformar em testemunho, vai valer a pena. Talvez tudo o que você precisa agora é de um lembrete. Deus ainda está escrevendo essa história, e o final dela não será frustrado. O mesmo Deus que te chamou é o Deus que vai te sustentar. Ele não desiste no meio do caminho. Mesmo quando você fraqueja, Ele permanece firme. Mesmo quando você não sente mais forças, Ele continua segurando tua mão. Isso é para você que ainda está assistindo até aqui. Continue confiando, mesmo que o chão pareça incerto. A segurança não está no caminho, está em quem caminha com você. Enquanto tudo parece silêncio, Deus está te estruturando. Ele está te tornando forte sem que você perceba. E um dia você vai olhar para trás e entender que esse tempo foi o mais importante da sua vida. Porque foi aqui nesse lugar de silêncio que você aprendeu a ouvir a voz mais poderosa de todas, a de Deus. Foi aqui que você cresceu. Foi aqui que você se firmou. Então, não desista. O tempo dele é perfeito e ele está preparando algo muito maior do que você imagina. Nesse momento, queria pedir com carinho, se você estiver gostando, deixa o seu like, pois é muito importante. É impressionante como Deus nos conhece por inteiro. Ele sabe quando o nosso sorriso é só fachada, quando a gente está tentando parecer bem por fora, mas por dentro está em pedaços. Ele vê os dias em que a vontade é de sumir, de não falar com ninguém, de se esconder até a dor passar. E nesses dias, Ele não te julga, Ele te acolhe. Deus entende até os silêncios da sua alma, aquelas orações que nem foram feitas com palavras, mas com suspiros e lágrimas. E é nesse ponto mais profundo que Ele começa a trabalhar. Não é fazendo barulho, não é com grandes sinais, é com paciência, amor e cuidado. Como um oleiro que molda o vaso com as próprias mãos, Ele vai te moldando, vai curando as rachaduras, vai firmando o que ainda está frágil. Esse processo pode parecer longo, mas é exatamente isso que te torna forte. E sabe,
Quando Deus está em silêncio, não é porque Ele te abandonou. Pelo contrário, é porque Ele está confiando que você vai continuar, mesmo sem respostas. É uma forma de amadurecimento. Deus não quer apenas te consolar, Ele quer te ensinar a andar com fé. Fé não é caminhar quando tudo faz sentido, é continuar mesmo quando tudo parece contrário. Fé é olhar para o céu e dizer: eu confio, mesmo sem ver o que vai acontecer. E essa fé que você está exercendo agora está sendo registrada no céu. Nenhuma atitude sua de fé passa despercebida. Cada passo dado com confiança, mesmo na dor, é honra aos olhos de Deus. E Ele recompensa os que esperam nele. Lembra de Davi? Ele foi ungido rei quando ainda era um jovem pastor de ovelhas. Mas entre a promessa e o trono, vieram muitos anos de espera, perseguição, humilhação, desertos. E mesmo assim ele permaneceu fiel. Não porque tudo estava fácil, mas porque ele conhecia o Deus que havia feito a promessa. Davi não se apoiou no que via, mas no que cria. E você também está nessa jornada. Pode ser que hoje você ainda esteja cuidando das ovelhas, ainda esteja escondida nos bastidores, ainda sem reconhecimento, sem visibilidade. Mas o céu já te viu. Deus já declarou a promessa. E o tempo de preparação só confirma o tamanho do chamado. É difícil aceitar que há um propósito no tempo de espera, porque a gente foi ensinada a correr, a conquistar, a produzir. Mas Deus quer que você aprenda primeiro a permanecer. Ele quer que você tenha raiz antes de ter altura. E isso não se constrói em momentos de glória, mas em momentos de silêncio. É nesse lugar secreto, onde só você e Ele sabem o que está acontecendo, que as bases estão sendo feitas. Você pode até não entender agora, mas lá na frente, quando tudo se cumprir, você vai olhar para trás e dizer: foi necessário. E vai louvar pelo tempo que Deus te escondeu, porque foi ali que Ele te firmou de verdade. Tem gente que vai olhar para você no futuro e dizer: ela é forte demais. Mas não vão imaginar os dias que você chorou em silêncio, os momentos em que pensou em desistir, os segundos em que ficou calada, confiando apenas porque não tinha mais nada a fazer. Mas Deus viu, Deus sabe, Deus acompanhou cada segundo, e é por isso que Ele vai te honrar. Não porque você é perfeita, mas porque você é persistente. Você não desistiu, você ficou, você confiou. E isso é precioso demais para ser ignorado. O céu se move por corações fiéis. Você não precisa se provar para ninguém. Esse tempo que você está vivendo não é desperdício, é investimento espiritual. Cada oração, cada renúncia, cada escolha de permanecer está sendo contada diante de Deus. Você está crescendo de dentro para fora. E crescimento interior é o que sustenta as maiores bênçãos. Deus não quer que você viva de aparência. Ele quer que você seja profunda, verdadeira, inabalável. E para isso, o silêncio é necessário. Porque é no silêncio que a alma aprende a escutar a voz do Pai com mais clareza. É no silêncio que o caráter é lapidado. O céu não tem pressa. E você também não precisa ter. Vai chegar. A promessa vai se cumprir. E quando acontecer, vai ser tão lindo, tão completo, tão claro, que todo o sofrimento vai se transformar em gratidão. Você vai ver que nada foi em vão. Você vai entender por que teve que esperar, porque Deus não permitiu que algumas coisas acontecessem antes da hora, e vai louvar com lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de reconhecimento, porque Deus sabe o que faz. Ele não erra no tempo, Ele não falha nos detalhes. Então hoje, se você sentir que está sozinho, que está esquecido, que ninguém se importa, se lembra, o céu continua escrevendo tua história. E mesmo quando tudo parece parado, Deus continua trabalhando. Você está no centro do cuidado dele. E esse cuidado é constante, fiel, invisível e profundo. Confia, ainda tem muita coisa linda para viver. E Deus já está preparando cada capítulo com carinho, com propósito, com amor.
O que você está vivendo hoje pode não fazer sentido nenhum, mas isso não significa que seja sem propósito. Deus trabalha em caminhos que muitas vezes fogem da nossa lógica. E Ele não tem obrigação de nos explicar tudo, porque sabe que algumas respostas só fariam sentido depois da maturidade que ainda estamos construindo. Por isso, muitas vezes, Ele se cala. E nesse silêncio, Ele nos ensina a confiar, não apenas no que Ele faz, mas em quem Ele é. Deus é bom, e isso não muda quando as coisas ficam difíceis. Ele continua sendo Pai, mesmo quando não parece. E é essa certeza que sustenta a gente nos dias em que tudo o que temos é a fé. Fé em um Deus que não falha. Fé em um Deus que trabalha no invisível. Fé em um Deus que está mais interessado em nos moldar do que em nos impressionar. E quando a dor bater mais forte, quando o coração parecer cansado demais, lembra que há um Deus que recolhe cada lágrima. Nada do que você sente é exagero para Ele. Ele entende seus medos, suas perguntas, suas crises. Ele não se afasta quando você vacila. Ele se aproxima. Deus não rejeita um coração quebrantado. Pelo contrário, é nesse estado de fragilidade que Ele se revela com mais ternura. Às vezes a preparação dói, não por causa do que estamos perdendo, mas por causa do que estamos sendo chamados a deixar para trás. Deus está te desprendendo de pesos, de expectativas humanas, de apegos que poderiam atrapalhar o plano maior. E isso dói, sim, mas também liberta, porque aos poucos você começa a descobrir quem realmente é nele. E isso tem muito mais valor do que qualquer conquista visível. Você já reparou que é no escuro que as raízes crescem? A planta não nasce na luz, ela nasce na terra, escondida, pressionada, apertada por um ambiente que parece hostil, mas que na verdade está alimentando seu crescimento. Assim também é com você. Deus te colocou em um tempo de silêncio não para te sufocar, mas para te fortalecer. Ele sabe o que está fazendo. E mesmo que você não veja progresso, há um crescimento acontecendo dentro de você. Sua fé está ficando mais firme, sua visão está sendo ajustada, seu coração está aprendendo a descansar. E quando a estação mudar, porque ela vai mudar, você vai perceber que saiu dessa fase muito mais preparada do que entrou. Não se desespere por causa do tempo. O tempo está a favor do plano de Deus. O que parece lentidão é, na verdade, construção. Enquanto você está esperando, Deus está trabalhando em outras áreas, movendo corações, abrindo caminhos que você ainda nem imagina. Ele é detalhista, Ele é preciso, Ele faz tudo no momento exato. E quando chegar o tempo da promessa, não vai ser por força, nem por esforço. Vai ser por graça. Vai acontecer com leveza. Vai acontecer com paz. Vai acontecer do jeito que só Deus sabe fazer. Surpreendendo, restaurando, cumprindo tudo o que Ele prometeu. Você não precisa correr, só precisa confiar. Você é importante demais para Deus te deixar sem direção. Ainda que hoje pareça que tudo está parado, saiba que o céu continua ativo sobre a sua vida. Tem bênçãos sendo preparadas, tem respostas a caminho. E mais do que isso, tem um futuro cheio de esperança sendo desenhado por um Deus que te ama. Ele sabe exatamente onde você está. E mesmo que os outros não enxerguem seu valor, Deus vê. Ele viu quando ninguém mais viu. Ele ouviu quando ninguém mais ouviu. E Ele vai honrar a tua fidelidade. Deus está falando com alguém agora, através desse vídeo. E talvez esse alguém seja você. Se tudo isso está te tocando, guarda essa palavra no coração. Não existe tempo perdido quando você está nas mãos de Deus. Existe preparo, existe amor, existe cuidado. E quando Ele decide te preparar em silêncio, é porque está te posicionando para viver algo duradouro. Não superficial, não passageiro, mas sólido, real, eterno. E enquanto esse tempo não chega, se fortalece em oração, em comunhão, em fé.
Porque quando tudo parecer se alinhar de repente, você vai lembrar dessas palavras e vai entender que, na verdade, Deus estava alinhando tudo o tempo inteiro, desde o silêncio. Então, respira fundo agora. Deixa essa paz entrar no teu coração. Porque mesmo com tudo que ainda não se resolveu, mesmo com as perguntas sem resposta e os dias em silêncio, Deus está cuidando de você. E não é de qualquer jeito, é com amor, com propósito, com zelo. Ele está firmando teus pés, fortalecendo tua alma e te preparando para viver algo muito maior do que você imagina. Esse tempo não foi em vão. Esse silêncio não foi perda, foi construção. E quando a promessa se cumprir, você vai olhar para trás e entender que o que te sustentou não foram as respostas rápidas, mas a presença constante daquele que nunca te deixou. Agora, se você puder, se permita orar comigo. Feche os olhos, se desligue um pouco do que está ao redor e apenas escute com o coração. Senhor Deus e Pai, hoje eu oro por essa vida que está aqui comigo nesse momento. Tu conheces os caminhos por onde ela tem andado, os silêncios que tem enfrentado e os pensamentos que ela não compartilha com ninguém. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor fortaleça essa alma, que traga consolo, esperança e paz. Que mesmo sem ver, ela continue crendo. Que mesmo sem sentir, ela continue caminhando. Porque a tua palavra diz que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Então, Deus, renova as forças, cura o coração, tira todo o sentimento de abandono e mostra, mesmo em silêncio, que o Senhor continua presente. Que essa preparação seja completa, que essa fé seja inabalável e que no tempo certo a promessa se cumpra com honra, com leveza e com alegria. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, escreve nos comentários: eu recebo. Isso também é uma forma de declarar com fé que essa palavra encontrou morada no seu coração. E antes de ir embora, eu te peço com carinho, curta esse vídeo, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também estão precisando desse consolo. Que Deus continue te fortalecendo e que você nunca se esqueça. Até no silêncio, Ele está agindo por você. Até o próximo vídeo, com fé, com esperança e com o coração firmado em Deus.